Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu vou ler em outra versão, na versão revista e atualizada. O solitário busca o seu próprio interesse e ele se insurge, ou insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, juntando essas duas traduções, essas duas versões, nós podemos entender que aquele que busca o seu próprio interesse, ou aquele que age egoisticamente, aquele que tem olhos apenas para a sua vida, na verdade ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Ele se levanta contra uma vida sensata, espiritualmente falando. Ou então, ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Amados, se você está aqui numa igreja, se você tem nos acompanhado aí pelo YouTube, se nós estamos separando este momento para ouvir de Deus e para aprender do Senhor, certamente eu posso entender que você deseja andar debaixo da sabedoria de Deus, de uma verdadeira sabedoria. Nenhum de nós está aqui para ser enganado. Nenhum de nós está aqui para viver uma vida que nós achamos ser a melhor a despeito daquilo que Deus fala. Todos nós desejamos conhecer e entender o que a palavra de Deus nos diz e o que é a vontade do Senhor. Então, nessa noite eu quero apresentar esse conceito, que a palavra do Senhor, ela nos apresenta muito claramente. É uma verdade espiritual que nos é apresentada de uma maneira muito clara, e de uma maneira muito, como que eu vou dizer assim, muito resumida até, de uma maneira muito clara. A palavra de Deus fala que aquele que busca o seu próprio interesse, ele se rebela, ele se insurge contra a verdadeira sabedoria, contra aquilo que Deus tem pedido para ele viver. Amém? Amados, então, eu gostaria de convidar você a orar comigo nessa noite para que Deus fale ao seu coração. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos colocar este momento diante do Senhor, esse momento da palavra. Deus, como nós falamos aqui há pouco, nenhum de nós está aqui para viver a vida alheia ao Senhor ou alheia àquilo que o Senhor diz. Nós estamos aqui e queremos ouvir a voz que vem do teu trono, a voz do teu Espírito. Queremos ser ensinados pelo Espírito do Senhor. Queremos ser ensinados, ó Deus, pela sua palavra. Ainda que através de homens, como hoje cabe a mim a responsabilidade de trazer esse momento, mas eu me coloco também debaixo, Deus, do Senhor, debaixo da palavra, debaixo da autoridade da sua palavra. Que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor possa revelar os nossos corações nessa noite, que o Senhor possa vir curar muitas vidas nesta noite, que o Senhor possa vir, Deus, desmascarando toda a obra e toda a artimanha maligna, e que o Senhor possa realmente ministrar aquilo que está na sua perfeita vontade às nossas vidas, às nossas famílias, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus não apoia essa atitude de isolamento, de me afastar, de me isolar e de viver de uma forma isolada, solitária, buscando os meus próprios interesses. Então, eu quero apenas viver coisas que eu acho que são importantes para mim. Então, de repente, eu não gosto disso, eu não gosto dessa atividade da igreja, então não vou participar porque eu não gosto. Mas nós nos esquecemos que talvez a minha participação pode proporcionar um conforto para outra pessoa. Eu não gosto da atividade, mas eu posso participar ficando na portaria, e de repente aqueles que vêm vão ser abençoados com a minha recepção. Eu posso também ajudar de outra forma, eu posso talvez servir a ceia, preparar os elementos da ceia, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso servir um café, eu posso olhar os carros na rua, não importa. O que importa é que eu e você não podemos ficar isolados daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e através dela. Então, trata-se aqui, irmãos, de um chamado a uma vida como igreja, de um chamado de Deus, de um entendimento de Deus que nós não podemos nos isolar. Eu gostaria de ler um texto que está lá em Tiago, capítulo 3, que vai expandir um pouco mais esta declaração de Provérbios 18. Tiago capítulo 3, verso 14, diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie
de males. Aqui Tiago, então, afirma claramente que toda ambição egoísta, quando nós pensamos em cuidar apenas das nossas coisas, olhamos apenas para nós, para aquilo se vamos ter vantagem ou não, se vamos estar bem ou não, confortáveis, olhamos apenas para nós. Esta ambição egoísta, na verdade, é um tipo de sabedoria que não vem dos céus, mas ela é terrena, ela não é espiritual, mas é demoníaca. Irmãos, é muito sério, não sei se você concorda comigo. Alguém aqui quer viver debaixo de uma sabedoria demoníaca? Você quer aplicar a sabedoria demoníaca na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua igreja? Não, eu acredito que não. Mas quando nos isolamos, na verdade, estamos sendo enganados pelo nosso próprio coração. Uma ambição egoísta, procurar os meus próprios interesses sem me preocupar com os outros. Esta ambição egoísta, ela na verdade é uma sabedoria que não vem do céu, mas ela é demoníaca. Então que o Senhor nos dê da sua graça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abra os olhos naturais e também os olhos espirituais para entendermos que precisamos nos relacionar de uma maneira sadia, de uma maneira abençoada. Nós precisamos então entender que Deus tem algo maravilhoso para nós vivermos. E há 3 tipos aqui de isolamento que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu gostaria de trabalhar nessa noite. 3 tipos de isolamento. De pessoas que se afastam e se isolam. Em primeiro lugar, de Deus. Pessoas que se afastam de Deus, voluntária e propositadamente. Também pessoas que se afastam da família. Nós vamos ver, não é que você está morando fora, não. Vou morar em outra cidade, vou morar sozinho, então você se afastou. Tem gente que mora fora, que mora sozinho, que está estudando, mas é muito junto à sua casa, aos seus familiares. Às vezes nós estamos dentro do mesmo ambiente, mas estamos vivendo isoladamente, de forma isolada. E também pessoas que se isolam na igreja ou da igreja. Pessoas que, apesar de estarem rodeados de outras pessoas, vivem solitariamente, procurando apenas os seus próprios interesses. Vamos tratar desses aspectos nessa noite. Em primeiro lugar, pessoas que se isolam ou se afastam de Deus. Irmãos, há um caso muito clássico na palavra, e esse caso é de Adão e Eva. Adão e Eva, quando pecaram, eles se afastaram de Deus, voluntariamente. Quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam, e Deus perguntou para Adão: o que você está fazendo? Quando eu ouvi a voz do Senhor, eu tive medo e me escondi, como se fosse possível eu e você nos escondermos do Senhor. Não é? Salmo 139, quando Davi estava escrevendo o Salmo, ele fala: para onde fugirei do teu Espírito? Se eu subir, o Senhor está lá. Se eu for no mais profundo abismo, o Senhor também está ali. Então não há como nós nos ausentarmos da presença do Senhor, mas há pessoas que voluntariamente não querem se achegar a Deus. Aqui mesmo em Tiago, ele fala: chegai-vos a Deus. Ou seja, devemos nos aproximar de Deus. Mas há pessoas que não, que se afastam. E a pergunta que nós queremos responder nessa noite, ou talvez entender, caminhar nessa questão: por que é que alguém se afastaria de Deus? Por que é que alguém voluntariamente se afasta do Senhor? Amados, eu entendo que pessoas frustradas com Deus, com a vida, com as dificuldades, com a religião, ou com igrejas, ou com pastores, ou com pessoas, com homens e mulheres nas quais ela confiou, e ela olhava para aquela pessoa era uma expressão de Deus na vida dela, aquela pessoa, uma pessoa tão íntegra, uma pessoa tão de Deus, tão apaixonada pelo Senhor. De repente aquela pessoa comete uma atitude de traição, de desrespeito, ou então aquela pessoa abandona a fé, e aí nós ficamos frustrados e nós não queremos mais saber. Nós nos afastamos de Deus. Eu tenho um testemunho como esse. Quando eu tinha 14 anos, 13, 14, eu me envolvi num grupo de jovens e éramos responsáveis pelo louvor de uma reunião. Só que nós saímos daquele louvor, de uma celebração, de cantar músicas para o Senhor, e depois nós íamos à noite, para passar a noite na casa de um deles, que o pai dele trabalhava à noite, então aquela casa ficava vazia. A sua mãe já não morava ali, era apenas ele e o pai saía para trabalhar a noite toda, e nós íamos para aquela casa.
E quando chegávamos lá, irmãos, então havia rapazes e moças, jovens, adolescentes, e ali era uma bagunça, irmão. Cada quarto era ocupado por casaizinhos, e no outro sábado eles trocavam de casais, e aquela bagunça, infelizmente, uma orgia, uma situação terrível. Mas aí, no outro dia de manhã, estavam todo mundo lá, cantando de novo, e responsável pelo louvor de uma reunião. E aquilo me frustrou, quando eu vim a entender que esta não era a vida que Deus tinha para mim. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu era um dos mais jovens daquela época, Deus me guardou. Deus me guardou porque eu nunca me envolvi com nenhuma menina daquela lá, nunca me envolvi, né, sexualmente com nenhuma delas. Então, Deus guardou a minha vida naquele momento, mas eu entendo que eu vi as pessoas se envolvendo, e aí eu fiquei, Senhor, não é isso que eu quero para a minha vida, eu não quero ter essa vida dupla. Alguém aqui quer ter uma vida dupla? Nós não queremos, e eu me frustrei com aquilo. Então eu achava que a religião era apenas para pessoas que fossem totalmente transformadas, ou santas, ou pessoas que não erravam, e eu, me conhecendo muito bem, sabendo das minhas falhas, eu me afastei, virei as costas para Deus. E quando eu me casei com a Adriana, muitos anos depois, quando a gente ia dormir, a Adriana falava assim, Marcelo, você não vai rezar para dormir? A gente ainda não conhecia o Senhor Jesus, e eu falava para ela assim, olha, Adriana, a minha vida é tão boa, eu não preciso de Deus, deixa Deus lá no canto dele, eu fico aqui no meu canto, eu acredito que Ele existe, já está bom demais, eu não mexo com Ele. Eu lembro que eu falava, eu não mexo com Ele, e Ele não mexe comigo. A minha vida era ótima, eu tinha um bom emprego, não tinha dificuldade financeira. Com 19 para 20 anos eu comprei o meu apartamento, já estava morando no meu apartamento. Quando eu tinha 19 anos eu comprei o meu apartamento. Estava casado com a mulher que eu amava, estava bem empregado, num emprego com estabilidade de emprego, todo mundo preocupado em perder, mas eu era funcionário público federal, então estava tudo certo, não tinha problema com droga, não tinha problema com bebida, não tinha nenhuma enfermidade, não tinha inimizades, eu não tinha angústia, nunca senti vazio no meu coração, nunca senti nenhuma tristeza, eu não tinha nada, irmãos, nada. E eu lembro de alguns cristãos que conheciam a Deus e oravam por mim. Um dia ele falou para mim assim, Marcelo, você era o último da minha lista, porque eu achava que você era o último que iria se converter, caso um dia viesse a se converter, porque você não dava nenhuma pinta, você não dava nenhuma assim, mostra de que você precisava de Deus. Mas eu fui o primeiro a se converter naquela lista, sabe por quê? Porque os últimos serão os primeiros, amém, irmãos? Deus, Ele tem algo para fazer na sua vida, na vida de todo aquele que Deus tem um chamado. Então Deus ali me alcançou e eu conheci o Senhor. Eu não tinha nada, mas eu lembrei depois que a minha frustração fez com que eu não quisesse saber de Deus. Talvez você está me ouvindo aí hoje, talvez você está aqui e há uma frustração no seu coração, pessoas que erraram com você, talvez você mesmo errou várias vezes com Deus. Quando Adão e Eva erraram, eles se frustraram consigo mesmos e eles se esconderam do Senhor. Quantos aqui conhecem pessoas que estão afastadas da igreja, afastadas de um convívio com irmãos, com a igreja do Senhor, e você chega para ele, Senhor, irmão, vamos voltar para a igreja, Deus tem algo para você. E a pessoa está lá e fala assim, não, eu estou muito mal, eu estou fumando, eu estou bebendo, quando eu parar, eu volto. Quem já encontrou pessoas assim? Deixa eu ver. Olha, muita gente. Minha vida está toda bagunçada, quando eu melhorar eu volto. O que é isso, irmãos? Isso é uma frustração, que a pessoa voluntariamente tem se isolado de Deus, essa pessoa não ora mais, essa pessoa não lê mais a palavra, ela não busca mais o Senhor, por quê? Porque ela se frustrou com algo e ela se isolou de Deus. Outras situações de pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. Jesus falou lá em Mateus 11, 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Eu entendo o fato de Jesus chamar essas pessoas para Ele. Ele fala, venham a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Sabe o que eu entendo, irmãos? Eu entendo que eles não estavam com Cristo, eles não estavam com Deus, eles não estavam atentos àquilo que Deus queria fazer na vida deles. Por isso, o convite para vir a mim é para aqueles que não estão comigo. Então o convite do Senhor Jesus é, venham a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Eu entendo aqui, irmãos, que o cansaço e a sobrecarga nos afastam de Deus. A pessoa está tão cansada da vida, está lutando, às vezes está com um problema financeiro, às vezes está com uma enfermidade, está com um problema familiar, está com um problema
pode ser o que for, aquele cansaço, a pessoa só fica pensando naquilo, é uma pessoa que se torna negativista, pessimista, e ela fica lutando, ela fica abatida, e de repente fica sobrecarregada, ela só tem olhos para o problema, ela só tem olhos para a tristeza. São pessoas com as quais você olha, a pessoa está cansada, está sobrecarregada, ela se isolou de Deus devido ao seu cansaço. Mas o Senhor diz: venham a mim, porque eu darei a vocês descanso. Há um convite do Senhor nos chamando para estarmos próximos a Ele. Irmãos, até mesmo na igreja, aqui no nosso ambiente, pessoas que estão convivendo conosco. A igreja também apresenta pessoas que estão isoladas de Deus. E nós vemos isso quando o Senhor fala à igreja de Apocalipse, lá, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O Senhor Jesus, então, ele chega e ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Irmãos, aquelas pessoas estavam na igreja. Veja que Jesus estava escrevendo uma carta para a igreja de Laodiceia. Eles estavam dentro da igreja, dentro da comunhão dos santos, estavam ali se reunindo, mas o Senhor diz: eu estou à porta e bato. De que lado que ele estava? Do lado de dentro ou do lado de fora, irmãos? Ele estava do lado de fora, querendo entrar na casa de alguém, querendo entrar na comunhão ali com aqueles irmãos. E ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou cear com ele, vou estar à mesa com essa pessoa. Jesus, ele queria estar à mesa com essas pessoas. Elas haviam se isolado dele. Elas, não sei se voluntariamente ou de repente a religião as cegou, e elas achavam talvez que uma ou outra coisa bastavam, quando não basta. A religiosidade não basta, vir no culto não basta, irmãos. Não basta. Eu e você precisamos sair daqui com uma vida com Deus, com uma vida de intimidade com o Senhor, com uma vida de oração, com uma vida de adoração, com uma vida de retidão, com uma vida, irmãos, lutando contra o pecado, buscando o Senhor, buscando conhecer o Senhor, buscando me alegrar nele, buscando viver com Ele. Ah, querido, não basta você vir aqui à igreja: estou fazendo a minha obrigação, eu já estou aqui, já assisti o culto um domingo, eu já vim aqui, já contribuí com o meu dízimo, com a minha oferta, eu já estou aqui, eu já, de repente, já cumpri com o meu papel, fiquei na portaria, ou então eu fui ali, toquei o meu instrumento. Não basta, irmãos. E eu lembro que eu era relativamente novo, convertido, e eu fui na casa de um irmão, e aquele irmão tocava no louvor da igreja. Então eu olhava para aquele irmão, a gente olha para esses irmãos aqui, esses irmãos abençoados que tocam no louvor, a gente fala assim: nossa, que homens de Deus, né? Que meninos abençoados, chegam aqui domingo, 8 horas da manhã, para ensaiar, e estão aqui servindo a Deus com alegria, tocando, e a gente pensa: não, que bênção. Eu também pensava, e deve ser assim mesmo. E os nossos meninos são assim, glória a Deus. Mas eu lembro que eu era novo, curtido, fui na casa do irmão, e eu falei assim: irmão, me ensina a tocar aquela música, eu gosto de tocar violão, me ensina a tocar aquela música. Aí ele falou assim: não, pode ser sim. Então pega lá o seu violão. Daí ele veio com o violão, pensa num violão sujo, irmão, sujo, empoeirado, sujo, empoeirado o violão dele, assim, estava impraticável. Ele pegou e pediu desculpa: desculpa, porque faz muito tempo que eu não toco. Irmãos, eu era novo convertido, mas eu já era xarope já. Então eu olhei para ele e falei assim: querido, como você, sendo do louvor, tem um violão empoeirado desse? O meu violão, eu não sou do louvor, o meu violão está mais limpo que o seu. Como, querido? Antes de vocês tocarem aqui, vocês têm que tocar no quarto de vocês. Tocar publicamente é só uma expressão daquilo que acontece no quarto. É ou não é, Karina? Amém? É uma expressão do que acontece no nosso quarto. É uma expressão de uma vida que adora, de uma vida que louva, de uma vida que exalta o Senhor. Então pessoas se isolam de Deus e acham que você vem aqui e cumpre a sua obrigação. Querido, não é isso. Jesus está do lado de fora, batendo na porta, falando: eu quero entrar e eu quero cear, eu quero estar à mesa com você. Mesa fala de um lugar de intimidade. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de olho no olho. Mesa, querido, fala de alimentação, fala de compartilhamento. Mesa é um lugar maravilhoso, onde o Senhor ministra ao nosso coração. Somos curados, abençoados, renovados. Querido, que bênção! E o Senhor então ali batendo a porta.
Segundo tipo de isolamento, na família. Amados, há pessoas solitárias em famílias numerosas. Não importa se a sua casa está sempre cheia. Pessoas que não compartilham sonhos, que não compartilham lutas, alegrias, tristezas. Pessoas que nunca estão disponíveis para ajudar, que não se importam umas com as outras, não se importa para orar, para chorar, para entender, para conhecer ou para se alegrar. Não, as pessoas estão dentro de casa, estão isoladas. E eu entendo, irmãos, que a família foi criada por Deus como um lugar de aconchego, um lugar de cuidado, um lugar de amor, um lugar onde nós que somos pais vamos imprimir o destino dos nossos filhos, um lugar de bênção, um lugar de ministrar sobre a esposa ministrando sobre o marido, os pais ministrando sobre os filhos crescendo na presença do Senhor. Irmãos, um lugar onde nós vivemos aquilo que Deus projetou para nós vivermos como família. E a família, infelizmente, tem falhado com esta realidade. A família aí fora no mundo tem falhado, mas nós que somos a igreja não podemos falhar. Veja só, você é crente e você chega na sua casa e vai para o seu quarto com o seu celular. Você nem olha direito no olho do seu pai e da sua mãe para perguntar se eles estão bem, se estão precisando de alguma coisa. O pai só trabalha, chega em casa, quer ver jornal, quer ver esporte, quer ver televisão, quer ver filme. Às vezes vê várias séries. Você é capaz de ver uma maratona de séries, mas não é capaz de perguntar para sua mãe se ela precisa de ajuda para lavar a louça. Irmãos, isso é um isolamento, isso é falta de sabedoria. Isso, na verdade, é se rebelar contra a verdadeira sabedoria. Nós buscarmos, então, viver isoladamente é uma sabedoria demoníaca. A pessoa acha que está bem, que está curtindo, que está ali isolada no quarto dela, não sabe o que se passa no coração do pai, ela não sabe o que se passa no coração da mãe, os pais não sabem o que se passa no coração dos filhos. Uma casa cheia de gente isolada e sozinha. Amados, este não é o projeto de Deus para nós. Nós somos chamados para viver em família, para abençoar e para tocar na vida uns dos outros. A Bíblia diz claramente que aquele que se isola, aquele que busca interesses egoístas, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então, quero dar uma tarefa para você que é pai. Você que é pai, está aqui hoje, está me vendo aí. Vou dar uma tarefa para você. Pega uma folha de papel, um caderninho, alguma coisa, e se reúna com seus filhos, com a sua esposa, e pergunte para eles quais são os seus alvos de oração. Pergunte para eles. Se você vai ter prova essa semana, não vai, você tem alguma dificuldade na escola, não tem, você está com alguma luta financeira, se o seu filho for maior, você está gostando de alguém, não está. Irmãos, quem precisa saber? Olha, você que é jovem, quem precisa saber se você gosta de alguém não é o seu amigo, é o seu pai e a sua mãe. Até porque a mãe, né, ela já vai ficar de olho, vai dizer assim, essa sim, essa não, né, pastora? A pastora está dando positivo lá. A mãe está de olho no movimento, né, da cria. Irmãos, nós nos isolamos. As coisas estão acontecendo e nós não estamos vendo. Precisamos pergunte para sua esposa, meu amor, quais são os seus alvos de oração? Quais são os seus sonhos? Às vezes, querido, nós falamos só de problema, mas qual é o seu sonho? Pergunta. O que você gostaria? O meu sonho é fazer uma viagem para Fernando de Noronha. A minha esposa tem um sonho de fazer uma viagem para Fernando de Noronha. Nós estamos ficando velhinhos, nem sei se nós vamos, né, amor? Tem que ter pique lá, o negócio é só mar, natureza, não sei se vai dar, não. Passaram-se o tempo, mas nós oramos, estamos aí. Eu conheço os sonhos dela. Ela conhece os meus sonhos, conhece as minhas dores, conhece as minhas fraquezas, você conhece. Irmãos, pessoas que se isolam na família, não é o propósito de Deus. O propósito de Deus para nós é que nós venhamos a nos conhecer, a orar, a compartilhar a mesa. Compartilhar a mesa, meu irmão. Esse negócio de cada um pegar uma comida e comer para todo lugar, não está legal. Pelo menos de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, no mínimo. Tem que botar a mesa, irmãos. Com calma, sem celular, sem televisão, sem nada. Senta na mesa.
Faz um bolo gostoso, faz um sanduíche, um lanche, não sei, faz algo, mas senta na mesa com a sua família e pergunta: o que vocês querem, o que vocês sonham, qual é a angústia, qual é o choro de vocês. Passei uma tarefa para os pais. E é sério, irmão. Fique esperto que depois eu posso cobrar você, se você fez isso. Vou passar uma tarefa para os filhos, façam a mesma coisa. Pergunta para o seu pai, para a sua mãe: pai, quais são os seus sonhos? Você está preocupado com alguma coisa, pai? Mãe, você está preocupado com alguma coisa? Preocupe-se. Veja, irmão, você tem uma louça suja, se preocupe. Quando a minha sogra era viva, Dona Edna, eu lavava a louça, às vezes ia todo mundo almoçar lá, eu lavava a louça, ela brigava comigo, ela não queria que eu lavasse. Não, Marcelo, deixa aí, até eu lembro quantas vezes ela brigou comigo, até o dia que ela parou de brigar, e ela começou a agradecer a Deus, eu acho, né? Que ela nunca falou nada. Mas eu já estava lavando louça lá, ela chegava, não falava nada, está mais esse prato aqui, está mais esses talheres. E era para mim uma alegria. Essa semana eu fui visitar minha mãe, cheguei lá, e ela com a pia cheia de louça, de panela, de um monte de coisa. E eu falei assim: mãe, eu vou lavar essa louça aqui para a senhora. Não, Marcelo, porque não, depois o Espírito Santo me ajuda. Eu falei assim: o Espírito Santo vai vir lavar a louça para a senhora? Que intimidade é essa que eu nunca vi com o Senhor, né? Que coisa tremenda. Não, o Espírito Santo, ele me fortalece. Eu falei assim: não, mas ele já me fortaleceu. Vamos fazer o seguinte: a senhora senta aqui do lado. E a minha mãe deve estar vendo aí. Beijo, viu, mãe? Amo a senhora. E eu falei assim: senta aqui do lado, nós vamos conversando. E a gente foi conversando. Quando vimos, irmão, a louça já estava limpa, já estava tudo certo. Porque eu e você precisamos nos importar. Às vezes é uma coisa simples. Mas aquele que se isola, ele não tem olhos para ninguém além de si mesmo. Aquele que se isola tem desejos egoístas. Ele quer abrir a gaveta e quer achar ali a camisa que ele gosta de usar. Ele quer abrir a gaveta e quer achar a meia, a roupa íntima que ele usa, ou que ela usa, os filhos. Mas ele não se preocupa se a mãe está precisando de ajuda para passar roupa, se está precisando de ajuda para tirar a roupa do varal, se está precisando de uma ajuda para andar com o cachorro, limpar as coisas do cachorro. Irmãos, são coisas simples, que nós devemos fazer isso com alegria, com alegria. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para nos isolarmos, nós fomos chamados para andar junto, para sonhar junto, para chorar junto, para nos alegrarmos juntos. Sabe, esse negócio de você chegar na sua casa, ir para o seu quarto e fechar a porta e ficar ali, querido, tudo bem, não está errado, mas olha, de vez em quando, para um pouco para assistir algo com seu pai, com a sua mãe. Meu irmão, minha irmã, para um pouco com as coisas que você está fazendo e saia com o seu filho. Vai comer um lanche, leva ele para fazer alguma coisa que ele goste. Amados, nós precisamos ser intencionais. Nós, como família, precisamos deixar o isolamento e buscar esta vida, isto que Deus tem pedido para nós. Orar uns pelos outros. Terceiro e último ponto: pessoas que se isolam dentro da igreja. E a pergunta que eu gostaria de fazer também é essa: por que é que alguém se isolaria dentro da igreja? Por que é que alguém se isolaria? Irmãos, e a resposta também é quase a mesma, né? Me frustrei com um, fiquei chateado com o outro, a igreja não faz o que eu quero, às vezes eu gostaria que fosse assim, é daquele jeito. Irmãos, isso não é sabedoria, quando nós nos isolamos e ficamos sozinhos. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz assim: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então nós estamos vendo aqui, querido, que vir à igreja apenas por vir, para buscar algo de Deus, é maravilhoso, mas não é o suficiente. Aqui, na verdade, eles estão dizendo, a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos nos reunir como igreja, não apenas para receber, mas para perceber o outro. Olha, consideremos uns aos outros. Ou seja, nós precisamos perceber o outro, olhar para o outro, ver que o outro existe. Irmão, dá uma olhada aí, dá uma olhada, por favor, aqui no auditório, dá uma olhada aí na igreja. Ó. Tem mais pessoas além de você aqui, querido. Tem mais pessoas aqui além de você.
A igreja não é um lugar onde a gente vem e fica aqui, assiste um culto, vê uma banda tocando, vê um cara, um homem, uma mulher pregando, a gente levanta e vai embora. Irmãos, é maravilhoso o culto. Quem sou eu para falar contra o culto? Deus já me abençoou demais, ouvindo palavras que mudaram a história, o destino da minha vida, que mudaram a minha casa, me mudaram como pai, me mudaram como marido, me mudaram como homem, palavras que me ajudaram a consertar muitas coisas, palavras que me revelaram quem é o Senhor, qual é a sua vontade. Então eu amo o culto, eu amo, irmãos. Eu gosto de pregar, mas eu gosto também de ficar sentado ouvindo. Eu amo ouvir a palavra, eu amo ser dirigido em adoração pela equipe de louvor. Eu me alegro de ver os irmãos tocando, ministrando. Eu sou ministrado, irmãos, pela alegria que eles têm de estar aqui. Vocês entendem, irmãos, que quando eu vejo aqui os irmãos tocando, eu não vejo apenas músicos, eu vejo histórias. Eu vejo a história do pastor Fabiano, quando ele está tocando o teclado, eu lembro que ele ficou 12 anos afastado da igreja. 12 anos, eu e Adriano orando para que ele voltasse. E ele então volta para a igreja, se casa com a pastora Etel, e Deus dá a ele um ministério. Então quando eu vejo ele tocando, eu não estou nem vendo se ele está tocando bem ou mal, irmão, isso não me importa. Eu vejo uma história de alguém que foi restaurado, alguém que foi mudado, de alguém que foi, querido, chamado para o ministério. Eu vejo alguém que deixou um emprego que ganhava muito bem, um emprego secular, que ganhava muito bem, teve uma proposta para ser sócio de uma empresa, para ficar rico. E esse cara, então, ele virou as costas para tudo isso, e veio para São José dos Campos com 3 filhos, para servir a Deus, crendo que Deus o chamou para o ministério. Eu estou vendo história, eu não estou vendo música. Eu estou vendo aqui os meninos que estão tocando, meninos jovens que poderiam estar em qualquer lugar, mas estão aqui fervendo, queimando, amando o Senhor Jesus e ministrando a Ele um louvor e uma adoração. Amém, irmãos? Então nós vemos isso, são histórias de vidas que estão aqui servindo a Deus. E quando nós percebemos que Deus está fazendo algo aqui, precisamos perceber o outro, Vir à igreja para buscar apenas coisas não faz sentido. É claro que quando a gente vem, a gente busca muitas coisas, mas precisamos nos perceber. Então, olha só o que a Bíblia diz, que a gente tem que vir para perceber o outro, para animá-lo, para incentivá-lo, para encorajá-lo, para encorajar o irmão, para derramar sobre ele aquilo que Deus tem dado a você, para ministrar a ele uma palavra de ousadia, de fé, de coragem. Lá em Romanos capítulo 12, verso 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você tem que preferir o seu irmão em honra. Vamos fazer isso aqui, vou te dar aí 30 segundos, eu vou parar de pregar agora, e eu quero que você honre alguém que está aqui no culto. Fala para o seu irmão que está perto de você: eu quero te honrar, porque você veio aqui com essa chuva, você saiu da sua casa e enfrentou a chuva. Honra o seu irmão agora. Vou te dar 30 segundos, irmão. Honre alguém, dê uma palavra de Deus para ele, para assim: olha, eu estou feliz que você está aqui, você trouxe seu filho, você está aí, está firme. Aí na sua casa também, honre agora alguém. Amém, queridos? Quero honrar a dona Alzira. Honra a senhora, dona Alzira. Está aí firme. Que bênção ver a senhora que enfrentou a chuva. Veio e está aqui recebendo de Deus para levar para a sua casa. A sua família vai ser abençoada, amém? Através da vida da senhora. Porque a senhora tem sido fiel. Deus vai abençoar a sua casa. Amém, irmãos? Então são coisas que nós precisamos entender que Deus quer fazer na nossa vida através de nós. Mas quando nós nos isolamos dentro da igreja, ficamos alheios àquilo que Deus quer fazer, não percebemos as coisas, nós estamos nos rebelando, estamos nos levantando, nos insurgindo contra a verdadeira sabedoria. E fazer isso, irmãos, na verdade é andar debaixo de uma sabedoria demoníaca. Colossenses 3,16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então veja que esses textos, que eu tanto de Romanos como de Colossenses, de Hebreus, tem uma expressão: uns aos outros. E nós como igreja temos uma estrutura onde uns aos outros funciona. Aqui no culto, irmãos, é difícil. Aqui no culto é difícil você ensinar uns aos outros.
Aqui é difícil você compartilhar uma experiência. Muitas vezes, quando acaba a reunião, a gente troca uma ou outra conversa e vamos embora para as nossas casas. Mas a vida da igreja não tem a ver apenas com o culto. A vida da igreja tem a ver com uma vida em comum de irmãos que se amam, de uma família que caminha junto. Para isso, nós, como igreja, temos uma estrutura chamada grupos de relacionamento. Até que no ICB News hoje estava lá o Dudu chamando você para participar de um grupo de relacionamento. É onde temos reuniões menores, onde estamos reunidos com irmãos em grupos menores, onde nós nos conhecemos pelo nome, onde nós ali conhecemos a luta e a angústia de alguém. Se alguém está passando por um desemprego, nós vamos saber ali, vamos orar. Se alguém foi promovido, nós vamos saber ali, vamos nos alegrar. Se tem alguém enfermo, uma criança, nós vamos orar junto com aquela família. Se tem alguém passando luta no casamento, é ali que nós vamos saber e vamos estar juntos, orando, buscando ao Senhor. É um lugar de comunhão, é um lugar de ensinar e aprender, é um lugar para animar, para estimular, para cuidar uns dos outros, para orarmos uns pelos outros. Então é um grupo de relacionamento onde nós estamos em várias casas aqui na cidade. E nós, então, não temos reunião aqui durante a semana no templo, apenas na sexta-feira para orar e ouvir de Deus algo, mas durante a semana não temos nenhuma reunião. Por quê? Porque nós queremos incentivar você a estar junto com irmãos em Cristo, para podermos viver o que a palavra de Deus diz, podemos obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. É muito importante você participar, você não pode se isolar na igreja. Pastor, mas eu trabalho, ou eu estudo à noite, eu não tenho tempo para ir. Conversa com o Dudu, ele vai dar um jeito, ele se vira. Ele é o líder desse ministério para isso. Tenho certeza que ele vai dar um jeito, de arrumar um jeito para você participar de um grupo, nem que precise criar um grupo novo. A gente vai dar um jeito. Por quê? Porque temos entendido que Deus tem nos chamado para isso. Irmãos, então, terminando já a ministração dessa noite, pode ser que alguém tenha se identificado com algum nível, com algum tipo de isolamento. Talvez você tenha se identificado com alguma situação que trouxe isso para você, essa revelação nessa noite, que talvez você esteja isolado de Deus, voluntariamente você se afastou do Senhor por uma ou outra situação. Talvez você também se sentiu ou percebeu que você possa estar isolado dentro da sua casa, da sua família, que a prática da sua vida tem mostrado que você tem vivido uma vida isolada, você não conhece as pessoas com as quais você convive, você não conhece o sonho do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, você não conhece as lutas dele. Então você percebeu que você precisa então mudar isso, e talvez você perceba que você também não tem se aliançado à igreja, à família de Deus, não tem vivido um tempo novo daquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Se você está isolado de Deus, o Senhor Jesus disse: vinde a mim, venham até mim. Ele está à porta batendo, querendo entrar para sentar com você à mesa, para ter um tempo de uma comunhão especial, uma comunhão abençoada. Se você, querido, está com alguma dificuldade em relação à sua família e você percebe, pastor, você não conhece. Todas as vezes que eu falo com meu pai, eu fico machucado. Todas as vezes que eu tento me aproximar do meu filho, ele me maltrata. Todas as vezes que eu tento compartilhar algo com o meu marido ou com a minha esposa, sou zombado, ou então há uma dificuldade. Irmãos, o que eu sei é o seguinte: nós estamos diante do Senhor e o Senhor tem nos chamado para não viver isolados. Ou seja, Deus vai curar a sua família, Deus vai curar o seu coração, Deus vai dar uma estratégia para você, e eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Deus vai te dar isso. E se você, por acaso, tem estado longe da igreja, da convivência da igreja, eu quero dar uma palavra para você. Participe de um grupo de relacionamento, é um lugar de cuidado. Nós, como pastores, não conseguimos acompanhar todo mundo. A igreja hoje de manhã estava lotada, irmãos. Não conseguimos acompanhar todos. Mas existem pessoas que o próprio Deus levantou, que têm acompanhado vidas neste lugar, que têm cuidado de vidas, que têm ensinado.
Você também tem muito para ensinar. Nós aprendemos uns com os outros, participe de um grupo de relacionamento. Busque este entendimento, busque esta estrutura, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Gostaria que nós orássemos nessa noite, colocando a nossa vida, colocando a nossa igreja diante do Senhor, em nome de Jesus. Fique assentado mesmo, vamos orar neste momento, ministrando ao Senhor. Nós queremos que Deus tenha algo para a sua vida neste momento, amém? Aleluia. Aleluia. Pai, nós queremos colocar esse momento diante do Senhor. Nós queremos que o Teu Espírito ministre aos nossos corações. Na verdade, não é que nós queremos, nós precisamos do toque do Senhor. Nós precisamos ser curados. Precisamos, ó Deus, ser alertados. Nós precisamos, ó Deus, da Sua direção, da Sua graça. Precisamos, Senhor, de Ti. Precisamos, Pai. Eu oro dando liberdade ao Teu Espírito neste momento, para que o Senhor ministre cura aos nossos corações. Todo tipo de isolamento caia por terra, Senhor. Tudo aquilo que tem nos levado a viver uma vida isolada, voluntariamente ou talvez por uma ou outra dificuldade, não sei. Mas se há alguém aqui, Deus, que tem vivido isoladamente em algumas destas áreas do Senhor, na sua casa, na sua família ou na igreja do Senhor, na convivência entre os irmãos em Cristo, eu oro, Deus, para que o Senhor venha com provisão, ó Deus, e trazendo o poder que liberta, que cura e que restaura. Pai, eu te dou liberdade nesse momento, Espírito de Deus, para agir, para tocar, para curar, para restaurar. Nós te damos liberdade em nome de Jesus. Te damos liberdade no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria orar por aqueles que são casados. Você que é casado, se você puder ficar de pé, e mesmo no seu lugar, marido e esposa. Se você está sozinho aqui, pode ficar de pé também, você que é casado. Quero orar por vocês nessa noite. E orar para o Senhor fortalecer a sua família, amém? Há uma maneira que Satanás trabalha muitas vezes isolando o marido da esposa, afastando o marido da esposa, e vice-versa, a esposa do marido. Situações financeiras, situações de relacionamento, problemas que foram causados no passado, então feridas que estão abertas. Mas nessa noite eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso neste lugar, aí também na sua casa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pela vida desses irmãos que estão em pé, também nas suas casas. Ó Pai, para declarar que haverá cura nesses casamentos, haverá restauração, toda ferida que está aberta. Ó Deus, eu clamo para que o Senhor venha agora com o sangue do Teu Filho Jesus, trazendo cura. Deus, trazendo perdão, trazendo, Deus, restauração, trazendo alegria no convívio. Ó Deus, restaurando o amor, restaurando o interesse, restaurando, Pai, Deus, situações que se perderam durante anos. Eu oro para que haja cura, ó Deus, e que toda arma forjada do inimigo não prospere contra estas famílias. Toda situação, ó Deus, não, ó Pai, que o diabo tem plantado, tem investido para trazer todo tipo de confusão, eu quero agora repreender e decretar um novo tempo. Eu, como pastor desta igreja, eu abençoo estas famílias, abençoo, ó Deus, os seus relacionamentos, abençoo os seus filhos, abençoo os seus ministérios, abençoo a casa,
abençoo as suas finanças, eu abençoo em nome de Jesus, que eles possam ser frutíferos na sua casa, na igreja, ó Deus, aonde quer que eles estejam, como família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se sentar, querido. Coloque um propósito no seu coração de nunca se isolar, mas de viver a verdadeira sabedoria que Deus tem para a sua vida, amém? Você que é jovem, ore pela sua família, orem pelo seu ministério, ore pela sua vida, no nome do Senhor Jesus.